Havendo número legal de membros desta Corte de Contas, declaro aberta a presente sessão ordinária do Tribunal Pleno. Encontram-se presentes os excelentíssimos senhores conselheiros Osmar Jerônimo, Márcio Monteiro e Flávio Caiati, e os conselheiros Patrícia Sarmento dos Santos, Leandro Lobo Ribeiro e o procurador-geral do Ministério Público de Contas, João Antônio de Oliveira Martins. Ausente, com justificativas antecipadas, o conselheiro substituto Célio de Lima de Oliveira. Em discussão, o ato número 4 da sessão ordinária presencial do Tribunal Pleno, realizado no dia 22 de março de 2023. E não havendo quem queira impugná-la, dou-a por aprovada. Com a palavra, chefe da diretoria das sessões, para a leitura do expediente. Não há expediente a ser lido. Com a palavra, os senhores conselheiros, membros do Ministério Público de Contas, para a apresentação de proposições. Proposição número 6, 2023, uma proposição que dispõe sobre a aprovação da resolução ad referendo do DC-MS 179, de 23 de março de 2023. A referida resolução altera a resolução TC-MS 115, 12 de dezembro de 2019, que dispõe sobre a organização funcional, a estrutura básica e as competências dos órgãos e unidades organizacionais dos Tribunais de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul e das outras providências. Com a palavra, o procurador do Ministério Público de Contas, João Antônio, para que faça emissão do parecer. Senhor presidente, ilustres integrantes do corpo deliberativo aqui presentes, a proposta preenche os requisitos de ordem formal, razão pela qual o MP manifesta-se favoravelmente à presente resolução. Com o parecer favorável do Ministério Público, passo à votação na forma regimental. Com o voto, conselheiro Osmar Jerônimo. De acordo. Com o voto, conselheiro Márcio Monteiro. De acordo. Com o voto, conselheiro Flávio Caiati. De acordo. Com o voto, conselheira Patrícia Sarmento. De acordo. Com o voto, conselheiro Leandro Lobo. De acordo. Aprovado, encaminha a diretoria das sessões para as devidas providências. A proposição de número 7, 2023, que é uma proposição que dispõe sobre a aprovação da resolução ad referendo TCE-MS 180, 24 de março de 2023. A referida resolução altera e acrescenta disposições da resolução número 98, de 5 de dezembro de 2018, e da resolução número 88, de 3 de outubro de 2018. Entretanto, essa presidência propõe a aprovação da presente resolução com a supressão do artigo 3º, pois dentro das propostas da resolução consta no artigo 3º a inclusão do artigo 60A da resolução número 88 de 2018, com a finalidade de estabelecer marcos temporais para aplicação da nova lei em razão da edição da medida provisória número 1167 de 2023, que prorrogou o prazo de vigência plena da lei 14.133 de 2021, possibilitando a aplicação da antiga lei de licitação até dia 31 de dezembro de 2023. Com a palavra, o procurador do Ministério Público de Contas, Dr. João Antônio, para emissão de parecer. Senhor presidente, a presente proposição atende os requisitos legais, uma vez que, como bem ressalvou Vossa Excelência, com a supressão do seu artigo 3º, em consonância com a medida provisória, encontra-se tudo formalmente perfeito, razão pela qual opinamos pela sua aprovação. Com parecer favorável do Ministério Público, passamos à votação na forma regimental. Como voto, conselheiro Osmar Jerônimo. De acordo. Como voto, conselheiro Márcio Monteiro. De acordo. Como voto, conselheiro Flávio Caiati. Acompanho. Como voto, a conselheira Patrícia Sarmento. De acordo. Como voto, conselheiro Leandro Lobo. De acordo. Aprovado, encaminha a diretoria de sessões para as devidas providências. A proposição número 9 de 2023, que propõe que os servidores relacionados no relatório de conclusão da avaliação dos servidores em estágio probatório, por terem sido considerados aptos na avaliação de desempenho, sejam declarados estáveis no serviço público a contar da data em que completaram os 3 anos de efetivo exercício no cargo de auditor estadual de controle externo. Com a palavra, o procurador do Ministério Público de Contas, Dr. João Antônio, para emissão de parecer. Senhor presidente, a presente proposição atende os requisitos legais, razão pela qual o MP manifesta favoravelmente a homologação da presente proposição e declarado, consequentemente, estáveis no serviço público os funcionários relacionados. Com parecer favorável do Ministério Público, passamos à votação na forma regimental. Com o voto, conselheiro Osmar Jerônimo. De acordo.
Como voto o conselheiro Márcio Monteiro. De acordo. Como voto o conselheiro Flávio Caiati. De acordo. Como voto a conselheira Patrícia Sarmento. De acordo. Como voto o conselheiro Leandro Lobo. De acordo. Aprovados, encaminha a diretoria das sessões para as devidas providências. A proposição número 10 de 2023, que dispõe sobre a aprovação da resolução ad referendo TCE-MS, número 182, 31 de março de 2023. A referida resolução prorroga o prazo para envio de dados do balancete contábil municipal das contas públicas e da outras providências. Com a palavra, o Procurador do Ministério Público de Contas, Dr. João Antônio, para emissão de parecer. Nesse caso, igualmente, o MP manifesta-se favoravelmente à aprovação da presente resolução. Com parecer favorável do Ministério Público, passamos à votação na forma regimental. Como voto o conselheiro Osmar Janone. De acordo. Como voto o conselheiro Márcio Monteiro. De acordo. Como voto o conselheiro Flávio Caiati. De acordo. Como voto a conselheira Patrícia Sarmento. De acordo. Como voto o conselheiro Leandro Lobo. De acordo. Aprovado, encaminho à diretoria das sessões para as devidas providências. Encerrada a fase do expediente, passamos à fase do julgamento dos processos regulados pela pauta. Os processos sobre a relatoria do conselheiro Osmar Jerônimo, os quais estão relacionados e identificados na pauta do dia, devidamente publicado em resumo no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul. Consulta ao conselheiro relator se deseja relatados em bloco ou se fará algum destaque. Em bloco, senhor presidente. Com a palavra, o representante do Ministério Público de Contas para a apresentação dos pareceres. Senhor presidente, em todos os feitos a cargo do conselheiro Osmar Jerônimo, o MP mantém os pareceres. Com a palavra, o conselheiro Osmar Jerônimo, relator das matérias, para proferir a leitura dos relatórios e votos. Senhor presidente, senhores conselheiros conselheiros substitutos, senhor representante do Ministério Público de Contas. Relato inicialmente o processo 573 de 2022, que trata do agravo interposto pelo senhor José Natal de Paula Dias, prefeito do município de Aparecido do Taboado, contra a decisão liminar número 1 de 2022. O voto é pelo conhecimento e no mérito, pelo não provimento do recurso de agravo. Em relação ao processo no 2695/2019, do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação do município de Angélica, que tem como responsável o senhor Roberto Silva Cavalcante, prefeito à época, e como objeto a prestação de contas anual de gestão do ano 2018. O voto é pela regularidade com ressalva da prestação de contas anual de gestão, dando a devida quitação responsável, sem prejuízo da apreciação dos demais atos praticados no mesmo período. Pela aplicação da multa de 30 UFERMs referente à remessa intempestiva de informações, ao SICOM e documento junto à prestação de contas, e pela recomendação ao atual gestor e responsável contábil para que observe a legislação do TCE-MS pertinente à remessa de dados, documentos e informações. E, por fim, o processo número 1885/2021, da Câmara Municipal do município de Bodoquena, que tem como responsável o senhor Edson Antônio Pereira, vereador e presidente da Câmara à época, e como objeto relatório de auditoria de conformidade, relativo ao exercício 2019. O voto é pela irregularidade dos atos praticados pelo responsável nos processos licitatórios realizados na celebração de contratos durante o período de janeiro a dezembro de 2019, incluídas as despesas realizadas no período, em razão das diversas impropriedades identificadas que infringem as normas legais e regulamentares que regem a matéria, pela aplicação da multa no valor de 50 UFERMs ao responsável, pelas irregularidades apuradas na auditoria realizada no período da sua gestão, pela recomendação ao jurisdicionado para que adote medidas necessárias, já que não a fez de modo a prevenir ocorrência futura de impropriedades semelhantes ou assemelhadas. É como voto, senhor presidente. Em discussão, os relatórios e votos do conselheiro relator. Encerrada a discussão, passamos à votação na forma regimental. Como voto, conselheiro Márcio Monteiro. Acompanhe o relator, senhor presidente. Como voto, conselheiro Flávio Caiati. Com o relator. Como voto, a conselheira Patrícia Sarmento. Declaro meu impedimento no processo 2695/2019 e nos demais acompanho o relator. Como voto, conselheiro Leandro Lobo. Com o relator. Aprovados, vai ao expediente.
Os processos sobre a relatoria do conselheiro Márcio Monteiro, os quais estão relacionados e identificados na pauta do dia, devidamente publicado em resumo no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul. Consulta ao conselheiro relator se deseja relatá-los em bloco ou se fará algum destaque. Em bloco, senhor presidente. Com a palavra o representante do Ministério Público de Contas para a apresentação dos pareceres. O MP mantém os pareceres nos processos a cargo do conselheiro Márcio Monteiro. Com a palavra o conselheiro Márcio Monteiro, relator das matérias, para proferir a leitura dos relatórios e votos. Senhor presidente, senhores conselheiros substitutos, senhor procurador-geral de contas, senhoras e senhores presentes. Inicio pelo processo 8.427/2020, referente às contas de gestão da Agência Municipal de Transporte e Trânsito de Dourados, no exercício de 2018, sobre a responsabilidade de Carlos Fábio Cherotes dos Santos, diretor-presidente à época, no qual voto por sua regularidade com ressalva, em razão da entrega em atraso de balancetes mensais ao SICOM e do preenchimento incompleto do quadro superávit e déficit financeiro do anexo 14, recomendando ao gestor a adoção de medidas necessárias para a correção das falhas identificadas nos autos. Processo 2.456/2019, uma auditoria realizada na Prefeitura Municipal de Dourados sobre a responsabilidade de Idélia Godoy Razuc, prefeita municipal à época. Voto pela irregularidade dos atos administrativos referente à constituição do crédito tributário da COSIP e a inversão da ordem legal na liquidação de despesas pelo serviço de cobrança do tributo e a aplicação de multa de 50 UFERMs à gestora, com a recomendação ao município para que adeque a legislação municipal quanto à constituição de crédito tributário da COSIP. O recurso ordinário número 6.521/2016, interposto por José Fernando Barbosa dos Santos, prefeito municipal de Selvíria. Voto por seu provimento para tão somente excluir a multa aplicada no item 5 do parecer 52 de 2021, mantendo-se inalteradas as demais disposições. No mesmo sentido, voto no recurso ordinário número 8.151 de 2018, interposto por Marivaldo Silva de Souza, diretor-presidente à época do Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Fátima do Sul, para apenas excluir a multa aplicada nos itens 2 e 3 da decisão singular número 5.723 de 2021, mantendo inalteradas as demais disposições. Por fim, voto pela regularidade com ressalva nas duas contas de gestão a seguir, com recomendação ao gestor para a correção das questões identificadas nos respectivos autos. São elas: 2.352/2019, do Fundo para o Desenvolvimento das Culturas do Milho e Soja de Mato Grosso do Sul, exercício 2018, sobre a responsabilidade de Jaime Elias Verruc, secretário de Estado, e 2.485/2019, da Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal de Mato Grosso do Sul, exercício 2018, sobre a responsabilidade de Luciano Chioqueta, diretor-presidente. Senhor presidente, esses são os meus votos. Em discussão, os relatórios e votos do conselheiro relator. Encerrada a discussão, passamos à votação na forma regimental. Com o voto do conselheiro Osmar Jerônimo. Eu acompanho o relator. Com o voto do conselheiro Flávio Caete. Com o relator. Com o voto a conselheira Patrícia Sarmento. Acompanho o relator. Com o voto do conselheiro Leandro Lobo. Com o relator. Aprovados o expediente. Processo sobre a relatoria da conselheira substituta Patrícia Sarmento, os quais estão relacionados e identificados na pauta do dia, devidamente publicado em resumo no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul. Consulta a conselheira relatora se deseja relatá-los em bloco ou se fará algum destaque. Em bloco. Com a palavra o representante do Ministério Público de Contas para a apresentação dos pareceres. Senhor presidente, nos processos a cargo da conselheira substituta Patrícia Sarmento, o MP mantém os pareceres.
Com a palavra, a conselheira substituta Patrícia Sarmento, relator das matérias, para proferir a leitura dos relatórios e votos. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhor procurador do Ministério Público de Contas, servidores deste tribunal, bom dia. Inicio pelo processo 3.491 de 2021, referente às contas de gestão do Fundo Municipal de Habitação de Campo Grande, referente ao exercício financeiro de 2019, de responsabilidade do senhor Enéas José Carvalho Neto, diretor-presidente à época. Voto pela regularidade das contas anuais de gestão e pela recomendação ao atual gestor do fundo para que observe com maior rigor os prazos estabelecidos por este tribunal, especialmente quanto à remessa de dados e documentos. Processo seguinte é o 3.162/2021, que trata das contas anuais de gestão do Fundo de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento das Atividades Fazendárias de Mato Grosso do Sul, referente ao exercício de 2020, sob a responsabilidade do senhor Felipe Matos de Lima Ribeiro, secretário da Fazenda. Voto pela regularidade e pela recomendação ao atual gestor do fundo e ao contador para que adotem medidas visando aperfeiçoar a elaboração das notas explicativas, essencialmente quanto à identificação dos órgãos e entidades beneficiários de eventuais transferências financeiras concedidas. Por fim, o processo 3.487 de 2021, referente às contas anuais de gestão da Agência Municipal de Transporte e Trânsito de Campo Grande, referente ao exercício financeiro de 2019, sob a responsabilidade da senhora Janine de Lima Bruno. Voto pela regularidade com ressalva e pela recomendação ao atual gestor da agência para que observe com maior rigor as normas aplicáveis aos registros contábeis. São os votos, senhor presidente. Em discussão, os relatórios e votos da conselheira relatora. Encerrada a discussão, passamos à votação na forma regimental. Com o voto, conselheiro Osmar Jerônimo. Acompanho a relatora. Com o voto, conselheiro Márcio Monteiro. Acompanho o relator. Com o voto, conselheiro Flávio Caiati. Acompanho o relator. Com o voto, conselheiro Leandro Lobo. Com a relatora. Aprovados o expediente. Os processos sobre a relatoria do conselheiro substituto Leandro Lobo e Ribeiro Pimentel, os quais estão relacionados e identificados na pauta do dia, devidamente publicada no resumo do Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul. Consulta o eminente conselheiro relator se deseja relatados em bloco ou se fará algum destaque. Em bloco, senhor presidente. Com a palavra o representante do Ministério Público de Contas para a apresentação dos pareceres. Os processos a cargo do conselheiro substituto Leandro Lobo Ribeiro Pimentel, o MP, mantém os pareceres. Com a palavra o conselheiro substituto Leandro Lobo Pimentel, relator das matérias, para proferir a leitura dos relatórios e votos. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhor representante do Ministério Público de Contas, servidores deste tribunal. Pelas competências a mim conferidas pela ata convocatória número 02/2023, passo ao relatório dos processos de minha relatoria. Iniciando pelo processo 2616/2019, referente às contas de gestão do Fundeb de Laguna Carapã do exercício financeiro de 2018, responsabilidade da ex-secretária Fani Cassol. Acompanho os pareceres da Auditoria e do Ministério Público de Contas e, considerando as razões apontadas no voto, proponho a este egrégio tribunal que as contas sejam declaradas regulares com ressalva e recomendando ao atual gestor do referido fundo que observe com maior rigor as normas que regem a administração pública, especialmente quanto à remessa documental e a publicação das notas explicativas. Quanto ao processo 12.263/2020, referente à apuração de infração administrativa pelo descumprimento do acordo 226/2015, tendo como responsável o senhor Nelson Sintra Ribeiro, ex-prefeito de Porto Murtinho, considerando o pagamento tanto do valor impugnado quanto da multa regimental, voto pelo arquivamento dos autos. E, por fim, o processo 180/2020, referente à auditoria operacional na educação do município de Eldorado, acompanho o relatório final da equipe técnica e do parecer do Ministério Público de Contas e voto pelas seguintes recomendações ao prefeito e secretário municipal de educação para que adotem as seguintes medidas. Implementar o ciclo de planejamento estratégico com a participação dos servidores nas fases pertinentes, elaborar procedimentos sistemáticos de avaliação das unidades escolares consoante as diretrizes do Plano Municipal de Educação, elaborar diretrizes e orientações que auxiliem as unidades escolares na elaboração de seus projetos político-pedagógicos, elaborar sistematicamente relatórios gerenciais que apontem o resultado do monitoramento e avaliação dos projetos
político-pedagógicos e do desempenho das escolas e de seus gestores, normatizar o processo de gestão democrática do ensino público com a seleção do corpo diretivo das unidades escolares, atentando-se também para as habilidades de gerência administrativa, de gestão de pessoal e financeira, além de pedagógica, e instituição e estruturação dos conselhos escolares. Inserir no portal da Prefeitura o Plano Municipal de Educação e seu relatório de acompanhamento, as atas das reuniões e outros documentos da Comissão Municipal de Acompanhamento do Plano Municipal de Educação, tais como composição, estrutura, mandato e atividades desenvolvidas. Instituir plano de manutenção predial preventivo, baseado em diagnósticos anuais de necessidade de manutenção da infraestrutura escolar, promovendo as melhorias necessárias. Instituir mecanismos para acompanhamento e monitoramento do acesso, da permanência e do aproveitamento escolar dos beneficiários de programas de transferência de renda, bem como das situações de discriminação, preconceitos e violências na escola, para a garantia da integridade do ambiente escolar, e instituir planejamento e implantação formal e permanente da formação continuada dos profissionais de educação para alcance das metas e estratégias previstas no PME, capacitando-os e subsidiando-os com conhecimento para aprimoramento do serviço educacional e do aprendizado dos alunos da rede municipal de ensino. Ponto 2. Pela determinação para que o prefeito municipal remeta a este Tribunal de Contas, no prazo de 60 dias a contar da publicação da decisão, plano de ação contendo cronograma de adoção das medidas necessárias à implementação das respectivas recomendações, com o nome dos responsáveis pela implementação dessas medidas. Que articule grupo de contato com a participação dos técnicos da Secretaria Municipal de Educação de Eldorado e membros da Controladoria Municipal para atuarem como canal de comunicação com este tribunal, com o objetivo de facilitar o acompanhamento das implementações das recomendações. E encaminhar cópia do acórdão que vier a ser proferido pelo tribunal, bem como o relatório e o voto que o fundamentar e o teor do relatório final de auditoria número 05/2022 para os seguintes destinatários: prefeito municipal, presidente da Câmara Municipal, secretário municipal de Educação de Eldorado, controlador interno de Eldorado e presidente da Comissão Municipal de Acompanhamento do PME. Por último, que estes autos sejam encaminhados à gerência de auditoria operacional para que programe e realize o monitoramento do acordo. Os resultados de julgamento de todos os processos deverão ser comunicados aos interessados nos termos regimentais. São os votos, senhor presidente. Em discussão, os relatórios e votos do conselheiro relator. Encerrada a discussão, passamos à votação na forma regimental. Com o voto do conselheiro Osmar Jerônimo. Com o relator. O voto do conselheiro Márcio Monteiro. Acompanhe, relator. O voto do conselheiro Flávio Caiati. Com o relator. O voto da conselheira Patrícia Sarmento. Com o relator. Aprovados o expediente. Projeto de lei que dispõe sobre o Fundo Especial de Desenvolvimento, Modernização e Aperfeiçoamento do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, Funtec, e da outras providências. Com a palavra, o Procurador-Geral do Ministério Público de Contas para a apresentação do parecer. Senhor presidente, diante do preenchimento dos requisitos legais, o MP manifesta-se favoravelmente à aprovação do incluso projeto de lei. Solicito ao excelentíssimo senhor conselheiro Osmar Jerônimo, relator da matéria, para proferir a leitura do relatório e voto. Senhor presidente, senhores conselheiros substitutos, senhor representante do Ministério Público de Contas. Relata o processo 4.757 de 2023, que tem como responsável o senhor conselheiro Gerson Domingos, presidente desta Corte, e que trata da alteração da Lei 1425 de 1993, que dispõe sobre o Fundo Especial de Desenvolvimento, Modernização e Aperfeiçoamento do Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul e da outras providências. Acolho o parecer da Procuradoria de Contas e voto pela aprovação do presente projeto de lei. É como voto, senhor presidente. Em discussão, relatório e voto do conselheiro relator. Encerrada a discussão, passamos à votação na forma regimental. Com o voto do conselheiro Márcio Monteiro. Acompanhe, relator. Com o voto do conselheiro Flávio Caiati. Com o relator. Com o voto da conselheira Patrícia Sarmento. Com o relator. Com o voto do conselheiro Leandro Lobo. Com o relator. Aprovados, encaminha a diretoria das sessões para as devidas providências. Processo TC 4.823/2023, que é um projeto de lei que dispõe sobre o reajuste de vencimento dos servidores do Tribunal de Contas do Ministério Público de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul. Com a palavra, o Procurador-Geral do Ministério Público de Contas para a apresentação de parecer oral. Senhor presidente,
O Ministério Público de Contas manifesta-se favoravelmente à aprovação do incluso anteprojeto de lei, uma vez que atende os requisitos legais e trata-se de matéria importante, sobretudo para os funcionários do TCE e do Ministério Público de Contas. Pela aprovação. Com a palavra, o excelentíssimo senhor conselheiro Flávio Caiati, relator da matéria, para proferir o relatório e voto de forma oral. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhor representante do Ministério Público de Contas, demais servidores desse tribunal, meu bom dia. Sobre o presente processo, que tem por objeto o projeto de lei que visa conceder reajuste de 5,79% sobre os vencimentos e vantagens fixas dos servidores dessa Casa, verifico que a concessão do reajuste está de acordo com as normas constitucionais e legais em vigor e que foi elaborado com estudos técnicos sobre o impacto orçamentário e financeiro do reajuste na folha de pagamento. Diante disto, voto pela concessão do reajuste aos servidores do tribunal no percentual já mencionado, desde que observada a existência de dotação orçamentária própria e o respeito aos limites estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal. É o meu voto, senhor presidente. Em discussão, o relatório e voto do conselheiro relator. Encerrada a discussão, passamos à votação na forma regimental. Com o voto do conselheiro Osmar Geroni. Com o relator. Com o voto do conselheiro Márcio Monteiro. Com o relator. Com o voto da conselheira Patrícia Sarmento. Com o relator. Com o voto do conselheiro Leandro Lobo. Com o relator. Aprovado, encaminha a diretoria das sessões para as devidas providências. Processo TC 4.762 de 2023, que é um projeto de resolução que fixa o subsídio dos conselheiros, auditores, substitutos, conselheiros e membros do Ministério Público de Contas do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul. Com a palavra, o Procurador-Geral do Ministério Público de Contas para a apresentação do parecer. Senhor presidente, as questões tratadas no presente projeto de resolução encontram-se dentro dos limites da autogestão, referenciados no artigo 96, inciso 1º, as linhas A e B da Constituição Federal, aplicável aos tribunais de contas por força do artigo 73 e obedecem, sobretudo, às prescrições contidas no parágrafo 3º do mesmo artigo, segundo as quais os subsídios percebidos pelos conselheiros do Tribunal de Contas devem se parametrizar por força do princípio da simetria pelos subsídios pagos aos desembargadores do respectivo Tribunal de Justiça, bem como ao contido nos artigos 129, parágrafo 4º, artigo 130 da Constituição Federal, que estabelece a necessidade da simetria da carreira do Ministério Público com a da magistratura, no que couber. Portanto, o Ministério Público manifesta-se favoravelmente à aprovação do presente projeto de resolução. Com a palavra, o excelentíssimo senhor conselheiro Osmar Domingos Jerônimo, relator da matéria, para proferir a leitura do relatório e voto. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhor representante do Ministério Público de Contas, o processo é o de número 4.762 de 2023, que tem como responsável o senhor Gerson Domingos, presidente desta Corte, e que trata do projeto de resolução TCMS 2 de 2023, que fixa o subsídio dos conselheiros, auditores substitutos de conselheiro e membros do Ministério Público de Contas do Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul. Eu acolho o parecer da Procuradoria de Contas e voto pela aprovação do presente projeto de resolução. Em discussão, relatório e voto do conselheiro relator. Encerrada a discussão, passamos à votação à forma regimental. Com o voto do conselheiro Márcio Monteiro. Acompanho o relator. Com o voto do conselheiro Flávio Caiati. Acompanho o relator. Com o voto da conselheira Patrícia Sarmento. Acompanho o relator. Com o voto do conselheiro Leandro Lobo. Com o relator. Aprovado, encaminha a diretoria das sessões para as devidas providências. Encerrada a pauta de julgamento dos processos, passamos à fase das comunicações diversas. Com a palavra, os senhores conselheiros e representantes do Ministério Público de Contas para a breve comunicação. Finalizada a fase das comunicações diversas, nada mais vendo a tratar, essa presidência convoca a próxima sessão ordinária do Tribunal Pleno para o dia e hora regimental. Está encerrada a presente sessão.